dividiu o cabo de vassoura em 3 pedaços e com seu cinto de pano, improvisou uma tala, imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até a minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio, Moacir Scliar. Depois que eu coloquei os verbos que fez ligação entre as palavras, você viu que o texto tem todo sentido. Então, todas as palavras do exercício de número 3 foi usado no texto para que ele tivesse sentido. Então, esse é o texto. Eu vou fotografar e colocar no grupo para que vocês possam acompanhar as palavras, os verbos, e corrigir a sua atividade, tá? Então, na atividade de número 4, fez outro sentido, não? Estas palavras suprimidas, que foram tiradas, né, do texto, são chamadas verbo. Se suprimido, priva os outros elementos de um elo, que nós chamamos de elo de ligação, dificultando a compreensão do objetivo da mensagem a ser transmitida. Verbos são palavras que articulam os diferentes elementos que compõem uma oração, assegurando sentido. Relacione-se diretamente com a ação e a existência do homem no mundo. Entender a função dos verbos é imprescindível para interpretar um texto, pois é o sentido do verbo que faz com que outros elementos se liguem a ele. Através do verbo, podemos identificar a pessoa, o tempo, o modo. E se o fato já aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer. Foi por isso que eu mandei aquelas atividades que tinha lá presente, passado e futuro. Então, continuando aqui. Para ler o texto original, acesse. E aí tem um endereço aqui, ó. Até eu comentei outro dia, tinha um endereço onde você, clicando nesse link, você ia achar o texto completo. Então, vamos lá. Jogo. Qual é o verbo? E aí tem assim, instruções. Foi um joguinho que ele fez aqui, ele substituiu todos os verbos que ele não mencionou para você descobrir qual era o verbo usando a palavra tibitar, tá? Assim, instruções. Algumas palavras serão escritas abaixo faltando os verbos. No lugar do verbo, será escrito a palavra tibitar. Haverá também um quadro com os verbos necessários para serem colocados nas frases. Vamos começar a jogar? Então vamos lá. Nós temos assim, ela tibitava muito cedo para estudar. E aí temos aqui, se ela tibitava, o que você precisa? Tibitava. Tibitava. Ela acordava muito cedo para estudar. O estudar está no infinitivo e o acordava no pretérito. Depois nós temos, você já estudou, Carla? Sim, eu já tibitei.
Você já estudou, Carla? Sim, eu já estudei. Eu já estudei pretérito. Eu estudou também é passado. E o passado nós chamamos de pretérito. Ou as duas coisas. Eu já tibitei os meus irmãos. Resposta: eu já olhei os meus irmãos. Pedro e Elaine tibitavam no que eles fizeram nas férias. Ó, Pedro e Eliane, quantas pessoas? Duas. Se são duas pessoas, está no plural. Então é Pedro e Eliane. Eles, Pedro e Eliane, pensavam no que eles fizeram nas férias. Olhe as estrelas no céu, tibitai como são belas. Olhe as estrelas no céu, observai como elas são belas. O meu vizinho tibitou lixo na rua. O meu vizinho jogou lixo na rua. Então aqui nós tínhamos bastante verbos, né? Nem todos foram usados, apenas aqueles que fossem necessários. E aqui termina a correção da terceira semana de português do PET 1.